Boa noite, senhoras e senhores. Presidente da fração, é uma satisfação estar aqui nesse 23º Fórum da Liberdade, cujo tema é baseado nas 6 lições de Ludwig von Mises. Mises foi um dos maiores intelectuais do século XX, um firme e determinado defensor da liberdade. Há 50 anos atrás, ele veio à América do Sul e proferiu estas 6 históricas palestras que estão muito bem expostas ali fora na mostra do Fórum da Liberdade. Hoje há um renascimento no mundo todo, inclusive no Brasil, das ideias misesianas, que mostram os benefícios que consumidores e trabalhadores obtêm quando são livres para empreender, traçar seus destinos e realizar seus desejos. Nessa semana, em Porto Alegre, há uma grande concentração de herdeiros intelectuais de Ludwig von Mises. Nós, do Instituto Mises Brasil, realizamos nosso primeiro seminário, que, aliás, foi um grande sucesso, aqui mesmo em Porto Alegre. Não poderia ter sido diferente. Essa energia que emana de vocês é contagiante. E estão hoje aqui vários professores estudiosos da Escola Austríaca de Economia, entre brasileiros e estrangeiros. Tom Woods, um de nossos palestrantes e autor do best-seller Meltdown, palestrará amanhã aqui no Fórum. Está conosco o legendário fundador e presidente do Conselho do Mises Institute dos Estados Unidos, Lew Rockwell. Sem Lew não haveria Mises Institute, não haveria o renascimento da Escola Austríaca, não haveria o Instituto Mises Brasil. Obrigado, Lew. E, acima de tudo, presidente Fração, obrigado ao IEE pelo seu apoio ao nosso seminário, especialmente pelo sucesso na luta pela liberdade. Nessa luta, o que importa são resultados. E os resultados do IEE e do Fórum da Liberdade são claros e mensuráveis. Parabéns, IEE. Em outras palestras, costumo falar sobre economia e finanças, sobre as medidas que podem levar a uma sociedade mais próspera. Ou seja, assim como Mises, costumo falar sobre o que funciona e o que não funciona. Hoje, pela primeira vez, falo sobre outro assunto. Falo sobre o que me move. Falo sobre minha energia como indivíduo. Isso só poderia ocorrer aqui, onde há uma grande comunidade liberal, avançada, progressista, que vislumbra mudanças de verdade, não mudanças ilusórias de slogans de campanha. Eu me sinto em casa. É uma grande honra receber o Prêmio Libertas. A história da ética tem sido uma história de exploração. Os indivíduos foram, desde sempre, separados em 2 grupos. Os que devem obedecer às regras éticas sempre e os que não precisam obedecê-las. O povo deve cumprir a ética e a moral, mas os governantes não. A ética que você e eu devemos obedecer corretamente advoga que não se pode roubar a propriedade de terceiros, matar ou obrigar alguém a fazer algo à força. Mas notem que tais regras éticas não valem para o governo. O governo toma o seu dinheiro, chama isso de impostos democráticos e pronto, está autorizado a roubar. Se um sujeito escraviza outro, está caracterizado um crime hediondo. Escravidão é a antítese da individualidade. Porém, no caso do governo, convocam você para servir a pátria durante 1 ano, chamam tal servidão de serviço militar e a servidão passa a ser perfeitamente legal. Se um vizinho mata o outro, isso é assassinato. Mas se for um funcionário de governo, especialmente governo americano, com um uniforme verde-oliva, que invoca uma guerra preventiva ou algo similar, pode se matar legalmente. Falsificar dinheiro é crime, mas só para você e eu, pois o governo tem a máquina de fazer dinheiro, que deveria ser chamada a máquina de falsificar dinheiro. Se eles tiverem essa máquina e imprimirem, pode. Se formos nós, vamos presos. Há 300 anos, boa parte da população nas Américas era formada de escravos. 100% dos frutos do trabalho dos escravos eram de propriedade de seus donos. Hoje, não somos escravos. Mas hoje, de 40% a 50% do resultado do seu esforço e talento não são seus, mas de seus senhores, os governantes e seus amigos. Isso é o que você paga, queira ou não, embutido nos preços dos produtos e através de outros impostos, taxas e contribuições. Ou seja,
não somos mais escravos, mas somos servos. Antes, os donos de escravos ameaçavam punir com a chibata, caso este se recusasse a trabalhar. Agora, se você não pagar o governo, é ameaçado com notificações, processos e é preso se deixar de pagar. Porém, a violência é do mesmo tipo. A arma nem precisa ser mostrada, similarmente ao caso do ladrão de rua. A simples ameaça basta. Mas a arma está lá, no bolso do ladrão e no paletó do governante. Ainda que sancionado pela maioria, roubo ou escravidão continuam sendo crimes. Este roubo do governo, pelo governo e para o governo e seus amigos, é estranhamente aceito e racionalizado pela maioria. E por que diabos a maioria concorda com esse roubo? É importante analisar o conceito mais deturpado hoje em dia, o conceito de democracia. Existe certo desrespeito à semântica quando nos referimos à democracia. A maior parte de nós usa a expressão democracia quando, na verdade, se refere a outros conceitos, como Estado de Direito, igualdade perante a lei, liberdade, direitos individuais, instituições fortes, justiça e outros conceitos que possuem palavras específicas para designá-los. Democracia é formalmente o regime do voto da maioria, ou seja, a maioria entre os votantes decide o que quiser, ou como se costuma dizer, a tirania da maioria, que na prática é a tirania da minoria, a minoria de políticos que mandam em nossas vidas e em nossa propriedade. Essa mistura de significados tem consequências práticas, não apenas de semântica, mas especialmente no mundo real. Quando se diz que no Brasil há democracia, é comum crer que nós sejamos governantes de nós mesmos, mas na verdade continua havendo soberanos de um lado e cidadãos súditos de outro. O conceito de democracia é usado para ofuscar e confundir, de forma que acreditemos que há igualdade entre todos. Mas ainda que sejamos ofuscados por esse jogo de espelhos, por que sofremos tanto nas mãos desses governantes soberanos, uma vez que somos muitos e eles são poucos? Por que nos encantamos com a crença de que nossos soberanos governantes são justos e bondosos, quando temos evidências em contrário todos os dias e em todos os lugares? Por que permitimos tantos abusos à liberdade e propriedade, se os poderes que eles possuem são somente aqueles que nós outorgamos? Por que deixamos que nos tratem como gado? Como nossos soberanos governantes são muito menos numerosos que nós, resta claro que para reconquistar nossos direitos não é necessário pegar em armas, não é necessário fazer passeatas e tampouco é necessário votar. Pois em um duelo frente a frente de muitos contra poucos, onde os numerosos lutam pelo grande prêmio que é a liberdade, ao passo que os poucos lutam apenas pela possibilidade de escravizar o inimigo, é bem provável que nem sejam necessários disparos para que os numerosos sejam declarados os vencedores. Chegamos, portanto, à paradoxal conclusão de que somente não retomamos nossos direitos porque não queremos, porque apoiamos implícita ou explicitamente a tirania dos soberanos governantes. O famoso filme Matrix ilustra o que eu quero dizer. Em um futuro distópico, os seres humanos são escravizados por máquinas e, embora permaneçam em sonho hipnótico, suprindo energia para as máquinas, são levados a crer que levam uma vida normal. A ilusão é virtualmente perfeita. Os indivíduos realmente creem que estão andando livres pelas ruas ou comendo um delicioso bife, mas é apenas uma realidade virtual chamada de Matrix, que as máquinas produzem por estímulos nos cérebros dos seres humanos. As máquinas que foram criadas para servir se voltaram contra os seres humanos e os escravizaram. No filme, alguns indivíduos, aqueles que tomam a pílula vermelha, conseguem ver a realidade como ela é, que a Matrix é de fato uma prisão, fruto de uma ilusão bem planejada, e que seus corpos estão em cativeiro sem que se deem conta. Ainda assim, mesmo aqueles que tomaram a pílula vermelha não escapam das amarras da realidade virtual. Alguns não querem refletir sobre o que se passa. Outros sabem que vivem uma ilusão e racionalizam sua situação. Julgam que é difícil mudar as coisas, que sempre foi assim, e preferem viver no conforto da escravidão. Mas, como disse antes, não é necessário tirar nada dos tiranos. É apenas necessário deixar de dar a eles o que é seu.
No filme, isso é equivalente a querer acordar de seu sono hipnótico, romper os fios elétricos que alimentam o cérebro com a Matrix e sair caminhando livre. Fora das telas de Hollywood, é mais simples do que se imagina acabar com a servidão. Basta ter a consciência de que ninguém pode mandar em sua vida, sob desculpa ou argumento algum, sem seu consentimento, com ou sem jogo de espelhos. Basta reconhecer que ninguém sabe melhor que você o que é melhor para você próprio. Basta reconhecer que não há autoridade alguma acima de você, que você não tem nenhum dono e que, portanto, não deve pagar tributos para obter sua tranquilidade e liberdade. E quando houver esse reconhecimento, você dirá a si mesmo: sou soberano. Em Matrix, esse momento de soberania se dá em uma cena na realidade virtual, na qual inúmeras armas são disparadas contra Neo, o ator principal. Ele olha para as armas e percebe que a violência explicitada não tem eficácia sem seu consentimento. As balas se dissolvem em zeros e uns. Neo segura no ar uma das balas virtuais e todo o aparato do inimigo tomba. A tirania cessa quando deixamos de apoiar voluntariamente nossa própria servidão. Gostaria de encerrar dizendo que não é necessário mudar o mundo ou criar um país de soberanos individuais. O que importa e o que se pode fazer agora é viver como soberano, estando próximo daqueles que o respeitam como tal e se afastando dos manipuladores e aqueles que querem parasitar na sua energia, talento e virtudes. Portanto, a liberdade pode, em grande medida, ser alcançada em nossas vidas, ainda que não consigamos extinguir a servidão estatal. Se você se mostrar soberano em seus relacionamentos pessoais, estará contribuindo para a sua própria felicidade e também para a transmissão adiante do conceito de soberania individual. Essa cadeia do bem, estou seguro, abolirá a cadeia do mal. Muito obrigado.